O som da minha própria porta da frente batendo na minha cara ainda ecoa na minha mente 6 meses depois. Não era qualquer porta, era a porta da casa no lago que comprei com meu próprio suor, meu próprio sacrifício, meu próprio dinheiro suado. A casa onde minha irmã Kayla acabará de me dizer que não havia espaço para mim, sugerindo que eu dormisse no carro como uma estranha indesejada. Ali, parada no escuro, ouvindo minha família rir e festejar dentro do que deveria ser meu refúgio, percebi algo que mudaria tudo. Às vezes, as pessoas que deveriam te amar mais são, na verdade, aquelas que lentamente te sugam até não sobrar nada. Sou Avery, e esta é a história de como passei de ser o caixa eletrônico favorito da minha família a me tornar a vilã na narrativa distorcida deles. Tudo porque finalmente aprendi a dizer não. Deixe-me começar por quem eu era antes de tudo desmoronar. Aos 31 anos, eu achava que tinha conseguido. Depois de semanas de trabalho de 60 horas, aprendendo linguagens de programação até meus olhos arderem e provando meu valor repetidamente em uma indústria de tecnologia que nem sempre recebia bem mulheres que se pareciam comigo, eu finalmente estava ganhando dinheiro de verdade. Daquele tipo que te permite dormir tranquila à noite. Daquele que te permite comprar mantimento sem aquele nó familiar de ansiedade no estômago. 3 anos atrás, eu havia conseguido comprar meu primeiro apartamento de verdade, com 2 quartos, onde poderia receber pessoas sem me encolher diante da tinta descascando e de tudo de segunda mão. Depois de anos de jantares de miojo e roupas de brechó até se desfazerem, parecia uma vitória. Mas, sinceramente, isso não era nada comparado ao que veio depois. Foi quando encontrei a casa no lago. No momento em que atravessei aquela porta da frente, algo se encaixou. 2 quartos, um enorme deck com vista para uma água tão cristalina que dava para ver o fundo, e espaço suficiente para eu me concentrar totalmente quando enfrentava problemas complexos de programação. A paz naquele lugar era algo que eu nunca havia experimentado crescendo em nossa casa apertada. Sem trânsito, sem sirenes, apenas a água batendo na margem e o vento passando pelas antigas árvores de carvalho. Economizei cada centavo por 8 meses. Pulei refeições fora, usei as mesmas 3 roupas de trabalho em rotação, dirigi meu Honda antigo até a transmissão começar a fazer sons de animal morrendo. Mas eu consegui. Comprei aquela casa à vista. Sem hipoteca pendurada sobre minha cabeça como uma espada. Sem parcelas mensais para me estressar, apenas a posse pura e limpa de algo bonito que era completamente meu. Agora, sobre a minha família, entendê-los é crucial para compreender como tudo deu tão errado. Minha mãe passou a maior parte da vida como secretária, aquele tipo de trabalho em que você sorri para tudo e nunca reclama, até se aposentar no ano passado. Meu pai faz manutenção na escola local. Trabalho honesto que o mantém ocupado, mas não paga muito. Justin, meu irmão mais novo, de 28 anos, pula de emprego em emprego como se fosse alérgico a permanecer tempo suficiente para ser promovido. No momento, ele está em algum depósito, mas sempre há drama sobre o horário, o chefe, o uniforme, qualquer coisa que esteja tornando sua vida difícil naquela semana. Depois tem a Kayla, 25 anos, que trabalha meio período no varejo enquanto supostamente estuda para alguma certificação que nunca termina. Ela dominou a arte de fazer tudo parecer culpa de outra pessoa, especialmente quando essa pessoa sou eu. Aqui está o que transformava cada jantar em família em um verdadeiro campo minado. Eu ganhava cerca de 4 vezes o que qualquer um deles recebia. E, de alguma forma, na cabeça deles, isso me tornava vilã. Começou de forma inocente, como essas coisas sempre começam. Josh não conseguiu pagar o aluguel um mês, então eu cobri. O carro da Kayla quebrou, e eu ajudei nos consertos. Mamãe e papai estavam suando com as contas de luz durante um verão brutal, então eu cuidei disso. Eu realmente não me importava em ajudar. Família ajuda família, certo? Foi isso que me ensinaram desde pequena. Mas então algo mudou. Não era mais um pedido, não vinha mais com gratidão. Passou a ser esperado. Comecei a enviar $800 todo mês para o apartamento de Dustin. Kayla recebia $1.100 para seu apartamento de 1 quarto. Mamãe recebia $400 por mês para contas e mantimentos, além de qualquer dinheiro que eu deixasse durante as visitas. Faça as contas, eram mais de $2.300 por mês, simplesmente desaparecendo. Mas eu continuava pagando porque achava que era isso que boas filhas e irmãs faziam. Os comentários começaram pequenos, mas foram ficando mais afiados, como cortes de papel que você só percebe quando começam a sangrar.
Eu chegava no jantar de domingo com uma bolsa nova, uma bolsa de $45 da Target, literalmente minha primeira compra em 2 anos, e Kayla me olhava como se eu tivesse entrado usando diamantes. Deve ser ótimo comprar o que você quiser enquanto alguns de nós se preocupam em pagar as contas, dizia ela, a voz cheia de ressentimento. Eu não comprava nada novo para mim há meses. Essa era a primeira bolsa que comprava em anos, e nem era cara. Mas, de repente, eu era vilã por gastar meu próprio dinheiro em algo que realmente precisava. Justin fazia o mesmo. Sempre com aquele tom passivo-agressivo que me dava arrepios. Ei, Avery. Vi que você comprou aqueles sapatos novos. Enquanto isso, eu estava comendo arroz e feijão de novo porque o trabalho cortou minhas horas. Nem importa que eu acabará de cobrir o aluguel dele e que ele passará o fim de semana anterior em algum show caro com os amigos, postando fotos no Instagram mostrando a vida boa que levavam. A hipocrisia era de tirar o fôlego, mas apontar isso só faria eu parecer mesquinha. O papai geralmente ficava quieto durante esses comentários, mas assentia como se eles tivessem um ponto válido. Mamãe tentava apaziguar as coisas de um jeito passivo-agressivo que, de alguma forma, só piorava. Ah, você sabe como são seu irmão e sua irmã. Eles só gostariam de ter as suas oportunidades. Como se eu tivesse ganhado alguma loteria cósmica em vez de ter ralado para conquistar tudo o que tinha. A pior parte era como eles falavam do meu sucesso como se fosse pura sorte. Como se eu não tivesse passado 4 anos estudando ciência da computação enquanto trabalhava à noite em um restaurante para pagar os estudos. Voltando para casa com os pés doendo de gordura e com a sujeira sob as unhas, estudando algoritmos até às 3 da manhã. Como se eu não tivesse enfrentado semanas brutais de 60 horas por 2 anos seguidos, sendo a primeira a chegar e a última a sair, só para me provar. Como se eu não tivesse aprendido 3 linguagens de programação sozinha, sacrificando fins de semana e vida social para ser promovida. Algumas pessoas simplesmente têm todas as chances, disse Josh uma vez, em um churrasco em família, bem na minha frente, com um sorriso amargo que me revirou o estômago. Queria perguntar a ele que chances ele achava que eu tinha recebido, mas mordi a língua, como sempre. Não queria começar brigas ou tornar os encontros familiares ainda mais desconfortáveis do que já eram. Então comecei a me afastar. Em vez de ir todo domingo, talvez fosse 2 vezes por mês e em vez de ficar horas, eu jantava rápido e encontrava uma desculpa para sair cedo. A casa no lago se tornou meu refúgio de tudo isso. O único lugar onde eu podia respirar sem que alguém me lembrasse o quanto eu lhes devia simplesmente por existir. Quando finalmente contei que tinha comprado o lugar, estava tão animada que mal conseguia me conter. Pensei que eles ficariam felizes por mim, talvez até orgulhosos. Mas, em vez disso, a mesa inteira ficou em silêncio absoluto. Você comprou o quê? Perguntou mamãe, apoiando o garfo como se eu tivesse acabado de confessar um crime. Uma casa no lago. Fica a cerca de 1 hora daqui. Bem tranquila. Ótima para trabalhar de casa quando preciso me concentrar. Justin riu, mas não havia humor no som. Apenas um barulho vazio que me apertou o peito. Jesus, Avery, outra casa. Quanto dinheiro você precisa? Não é sobre precisar de dinheiro, disse eu, tentando manter a voz calma, mesmo com as mãos tremendo sob a mesa. Eu trabalho duro. Eu economizo. E queria um lugar para relaxar. Relaxar? Repetiu Kayla como se fosse um conceito estranho que ela nunca tivesse ouvido antes. Deve ser ótimo. Alguns de nós nem podem relaxar nos próprios apartamentos porque estamos preocupados em pagar o aluguel. Eu ajudo com o seu aluguel, eu a lembrei, sentindo o calor subir às minhas bochechas. Mas pense no que mais esse dinheiro poderia ter feito, pulou mamãe, gesticulando como se estivesse regendo uma orquestra invisível. Poderíamos ter consertado o telhado, reformado o banheiro ou colocado aquele aquecedor novo de que falamos. Você deveria ter discutido isso com a gente primeiro. Eu a encarei, genuinamente chocada. As palavras pareceram um tapa. Discutir com vocês? É meu dinheiro, mamãe. Eu decido como gastá-lo. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Papai pigarreou e estudou o prato como se ele contivesse os segredos do universo. Josh balançou a cabeça como se eu tivesse dito algo imperdoável. Kayla apenas ficou ali, com aquela expressão de satisfação, como se tivesse vencido um argumento que eu nem sabia que estava acontecendo.
Eu gostaria de conhecer essa casa, disse Kayla finalmente, quebrando a tensão. Cada instinto meu gritava, perigo, mas eu ignorei. Claro, respondi, embora os alarmes já estivessem tocando na minha cabeça. Vou te passar o endereço. Talvez você possa visitar no próximo fim de semana. Na sexta-feira seguinte, eu dirigi até lá para passar uma noite tranquila desempacotando e montando meu espaço de trabalho. No sábado de manhã, estava no deck com meu café, vendo o sol nascer e pintar a água de ouro, quando ouvi a caminhonete do papai rangendo no cascalho da entrada. Todos desceram da caminhonete, mamãe, papai, Justin e Kayla, e ficaram ali, parados, olhando para a casa como se estivessem avaliando para um leilão. A casa fica a cerca de 15 metros da água, com um quintal decente e enormes carvalhos que dão privacidade em relação aos vizinhos. Eu dei a eles a visita completa e, honestamente, pela primeira vez, pareceram genuinamente impressionados. Justin adorou a sala de estar ampla com a lareira de pedra. Mamãe não parava de falar como era pacífico, como se via lendo no deck. Kayla imediatamente se apropriou do quarto de hóspedes e perguntou se poderia passar a noite. Sabe o que eu disse? No domingo de manhã, vendo todos espalhados pela minha sala como se morassem ali. Vocês podem vir aqui quando eu não estiver. Só me avisem antes para não marcarmos ao mesmo tempo. Antes de irem embora, dei à mamãe uma chave reserva. Pareceu a coisa certa a fazer. Família ajuda família, compartilhando o que eu havia conquistado com tanto esforço. Por cerca de 6 meses, tudo funcionou bem. Eles mandavam mensagens perguntando se podiam usar a casa no fim de semana, eu dizia sim, e eles iam. Geralmente eu encontrava tudo praticamente como deixei. Talvez alguns pratos ou toalhas extras para lavar. Nenhum problema. Então, numa sexta-feira, depois de terminar um projeto de programação particularmente brutal que consumiu 3 semanas da minha vida, decidi me dar uma surpresa, uma viagem solo para relaxar. Joguei algumas roupas numa mala e fui para casa sem avisar ninguém. No momento em que atravessei a porta, soube que algo estava terrivelmente errado. O lugar cheirava a cerveja e cigarro, um cheiro tão forte que me atingiu como uma parede. Caixas de pizza empilhadas no balcão da cozinha como uma torre gordurosa de desrespeito. Garrafas vazias cobrindo todas as superfícies, a mesa de centro, o parapeito da janela, até a lareira. Havia algo pegajoso espalhado pelo piso de madeira que grudava nos meus sapatos a cada passo. Meu sofá branco, aquele que eu havia economizado meses para comprar, pesquisado e comparado preços por semanas, tinha manchas que eu nem queria identificar. No quarto de hóspedes, lençóis e cobertores jogados como se alguém tivesse feito uma guerra de travesseiros com um tornado. O banheiro estava absolutamente nojento. Toalhas encharcadas jogadas no chão, pasta de dente espalhada no espelho como um projeto de arte abstrata, cabelos entupindo o ralo da pia. Eu estava furiosa. Andei pela casa tirando fotos com as mãos tremendo, documentando a destruição do meu santuário. Isso não era apenas bagunça. Isso estava destruído. Alguém claramente havia feito uma festa enorme ali e tratado minha casa como um quarto de motel barato que nunca mais precisariam ver. Passei todo o fim de semana limpando, esfregando o chão de joelhos até minhas costas doerem, lavando todos os tecidos da casa, tentando desesperadamente tirar manchas dos móveis com todos os produtos que conseguia encontrar. No domingo à noite, minhas mãos estavam machucadas pelos produtos de limpeza e meu corpo todo doía. Mas a casa finalmente voltou ao normal. Na segunda-feira, depois do trabalho, fui direto à casa dos meus pais. Justin e Kayla estavam lá para o jantar, perfeito, porque eu queria confrontar todos de uma vez. Precisamos discutir o que aconteceu na casa do lago, disse, mostrando as fotos no meu celular. Kayla olhou para as fotos e deu de ombros como se não fosse nada. Ah, é isso? É, eu tive alguns amigos aqui no fim de semana passado. Alguns amigos? Kayla, olha essas fotos. Tem comida no carpete, cerveja derramada por toda parte, queimaduras de cigarro nos móveis do deck. É a sua casa, disse Kayla, acenando a mão de forma indiferente. Então você que limpe. Eu fiquei sem palavras. Mas você fez a bagunça. Justin assentiu como se Kayla tivesse feito um ponto totalmente razoável. Ela tem razão, Avery. Você é a dona da casa, e ainda pode contratar uma faxineira de qualquer jeito, acrescentou mamãe com aquele tom condescendente que me deixou com os dentes cerrados.
Você sempre fala de como se sai bem no trabalho. O que são algumas centenas para você? Papai recostou-se na cadeira, cruzando os braços. Kayla tem razão. Você está fazendo tempestade em copo d'água. Isso é apenas desgaste normal. Desgaste normal? Eu levantei uma foto do molho de pizza espalhado pela parede branca da sala. Isso é normal? Perguntei. Você está sendo dramática, disse Kayla. Somos família. Família não fica contando pontos sobre pequenas coisas como limpeza. Algo dentro de mim quebrou. Quero a chave de volta, disse, estendendo a mão para a mamãe. Avery, não seja precipitada, começou ela. A chave agora. Nenhum de vocês vai voltar até entender o quanto estão sendo ingratos. O rosto da mamãe endureceu. Ela colocou a mão na bolsa, puxou a chave e bateu na minha palma sem dizer uma palavra. Eu caminhei em direção à porta, e papai gritou atrás de mim. Você está virando as costas para toda a sua família por nada. Eu saí sem responder. 3 meses se passaram e nenhum deles me ligou. Nenhuma vez. Não pediram desculpas, não pediram dinheiro, nem sequer perguntaram como eu estava. Mas continuei pagando as contas deles como sempre, aluguel de Dash e Kayla, contas de mamãe, porque é o que eu sempre fiz, e hábitos difíceis de quebrar. Eu quase não fui à casa do lago durante esses meses. O trabalho estava insano, e, honestamente, a casa parecia manchada pelo que havia acontecido. Mas, finalmente, terminei um projeto enorme que consumia minha vida há meses. Decidi tirar uma semana inteira de folga e passar na casa do lago, reconectando-me com o espaço que eu havia comprado e pago com meu próprio esforço. Na sexta-feira à noite, carreguei meu carro com mantimentos e roupas para a semana. Eu estava ansiosa por 7 dias completos de dormir até mais tarde, ler livros no deck e talvez fazer algum trabalho leve no escritório do andar de cima. Mas, quando entrei na entrada da casa, todas as luzes estavam acesas. A música estava tão alta que eu conseguia ouvi-la mesmo com o motor do carro ligado. Meu primeiro pensamento foi roubo, mas ladrões geralmente não anunciam sua presença com uma festa dançante. Subi até a porta da frente e tentei destrancá-la com minha chave. Não girou. Alguém havia deixado a chave no lado de dentro, bloqueando completamente a minha. Bati na porta com força. Após alguns segundos, mamãe abriu. Ela parecia surpresa ao me ver, mas não assustada ou culpada, apenas surpresa, como se eu fosse a estranha ali. Avery, o que você está fazendo aqui? Esta é a minha casa. Mamãe, o que você está fazendo aqui? Ela deu de ombros com uma indiferença casual que me fez ferver de raiva. Eu fiz uma cópia da chave antes de devolvê-la a você. Decidimos fazer uma festinha em família hoje à noite. Olhei além dela para a sala de estar e não consegui acreditar no que via. A casa estava lotada de gente, papai, Justin com uma garota que eu nunca tinha visto, Kayla com um namorado e o que parecia metade da nossa família estendida, tias, tios, primos que só via em casamentos. Todos acenaram alegremente para mim e voltaram às conversas como se fosse completamente normal. Você fez uma cópia sem me avisar? Perguntei, minha voz se elevando. Não estrague a diversão de todo mundo, disse mamãe, ainda bloqueando a porta. Sairemos daqui no domingo à noite. Eu quero entrar. Tenho malas no carro e preciso colocar minhas coisas no meu quarto. Foi então que Kayla apareceu ao lado da mamãe com aquele sorriso enjoativamente doce que eu queria arrancar do rosto dela. Desculpe, não tem espaço para você. Temos gente dormindo nos 2 quartos e todos os sofás estão ocupados. Se você realmente precisar dormir em algum lugar, sempre pode usar o carro. Antes que eu pudesse achar palavras, mamãe e Kayla deram um passo atrás e bateram a porta na minha cara. Voltei para o carro e fiquei lá uns 10 minutos tentando processar o que acabará de acontecer. Parte de mim queria ligar para a polícia na hora e mandar prendê-los por invasão. Eles não tinham direito legal de estar na minha casa. Eu havia retomado a chave, dito que não eram bem-vindos e ainda assim fizeram uma cópia não autorizada. Mas ainda eram minha família. Por mais raiva que eu sentisse, a ideia de ver meus pais algemados e colocados em uma viatura me deixou fisicamente mal. Então, tomei outra decisão. Dirigi de volta para meu apartamento, desempacotei as roupas da semana e sentei em frente ao computador.
Entrei na minha conta bancária e comecei a cancelar coisas. Primeiro, cancelei os pagamentos automáticos do aluguel do estúdio do Dusty. Depois, o aluguel da Kayla. Finalmente, cancelei a transferência mensal que eu enviava para a mamãe para contas e mantimentos. E sabe? Foi ótimo. Realmente ótimo. Por 3 anos, eu vim enviando mais de $2.300 todo mês. E o que ganhei em troca? Comentários maldosos sobre meus gastos, sermões sobre como eu deveria compartilhar mais, e agora isso, sendo trancada fora da minha própria casa e ainda sendo mandada dormir no carro. O sábado e o domingo se arrastaram. Tentei me distrair com Netflix e limpando meu apartamento, mas estava morrendo de vontade de saber o que estava acontecendo na casa do lago. No domingo à noite, eu conferi o Instagram da Kayla. Ela tinha postado um monte de fotos do que chamava de nossas férias em família na casa do lago. Nada de a casa do lago da Averion ou a da minha irmã, apenas a casa do lago, como se pertencesse a todos nós. As fotos mostravam exatamente o que eu esperava. Pessoas bebendo no meu deck, alguém dando um salto mortal no meu pier, uma foto em grupo na minha sala de estar com todos segurando garrafas de cerveja e sorrindo como se tivessem ganhado na loteria. A legenda dizia: melhor fim de semana em família de todos os tempos. De volta à realidade amanhã. Na segunda-feira de manhã, voltei à casa do lago. Eles tinham ido embora, mas os estragos eram óbvios: garrafas e latas vazias por todo lado, comida grudada no deck, bitucas de cigarro flutuando no lago perto do pier. Por dentro, estava ainda pior do que depois da primeira festa da Kayla. Passei o dia inteiro limpando tudo novamente. Na terça-feira de manhã, liguei para o chaveiro. Preciso trocar todas as fechaduras da minha casa. Você pode vir hoje? Ele apareceu perto do meio-dia e trocou todas as fechaduras, porta da frente, porta dos fundos e o cadeado que eu tinha instalado quando comprei a casa. Depois, liguei para a empresa de segurança. Preciso de um sistema completo de alarme, detectores de movimento, sensores nas portas e câmeras em todo o perímetro. Eles vieram na quarta e passaram o dia inteiro instalando tudo: câmeras em todos os cantos, sensores de movimento no quintal, alarmes nas portas e um painel de controle que enviaria alertas direto para o meu celular. Se alguém pisasse na minha propriedade sem permissão, eu saberia imediatamente. Passei o resto da semana na casa do lago, finalmente aproveitando a paz e a tranquilidade. O novo sistema de segurança me deixava segura e, sinceramente, era incrível estar lá sem me preocupar com minha família aparecendo sem ser convidada. Nenhum deles me ligou durante toda a semana. Ou ainda não tinham tentado pagar as contas, ou tinham dinheiro guardado e não perceberam que eu os cortei. De qualquer forma, o silêncio era revelador. Eles só me procuravam quando precisavam de algo. Na sexta-feira à noite, eu estava de volta ao meu apartamento preparando o jantar quando meu celular vibrou com um alerta de segurança. Abri o aplicativo e vi a transmissão das câmeras da casa do lago. Papai e Justin estavam andando pelo quintal tentando espiar pelas janelas. Mamãe e Kayla estavam na porta da frente. Justin tentou usar a chave na fechadura. Não funcionou. Ele tentou de novo, mexendo na chave e empurrando a porta. Papai veio tentar com a própria chave. Nada. Meu celular começou a tocar com a ligação da mamãe. Não atendi. Depois Kayla ligou, depois Justin. Ignorei todos. Pela câmera, vi papai e Justin contornarem a casa até o fundo. Encontraram a porta de vidro que dá para o deck e tentaram arrombá-la. Quando não conseguiram, Justin pegou uma das cadeiras do meu pátio e eu percebi que ele ia quebrar o vidro. Foi quando liguei para o 190. Alguém está tentando invadir minha casa, disse ao atendente. Estou vendo eles pelas câmeras de segurança agora. Você está no local? Não, estou em casa na cidade, mas eles estão definitivamente tentando entrar. Um deles pegou uma cadeira e parece prestes a quebrar a porta de vidro. Estamos enviando viaturas para o local agora. Fiquei na linha, assistindo às câmeras. Justin quebrou a porta de vidro com a cadeira e entrou pela sala. Papai o seguiu. Alguns segundos depois, eles destrancaram a porta da frente por dentro e deixaram mamãe e Kayla entrarem. Vi minha família se espalhar pela casa como se fosse deles. Kayla foi direto para a cozinha, abrindo armários. Mamãe subiu para os quartos.
Papai examinava o novo painel do alarme, provavelmente tentando descobrir como desligá-lo. Então via as viaturas chegando na entrada, luzes piscando. 2 policiais saíram e se aproximaram da porta com as mãos nas armas. O que aconteceu depois foi exatamente o que eu temia, mas também exatamente o que eles mereciam. Os policiais gritaram ordens. Minha família saiu com as mãos levantadas, parecendo confusa e assustada. Em menos de 10 minutos, os 4 estavam algemados, sentados na parte de trás das viaturas. Meu celular tocou. Era a polícia. Senhora, detivemos 4 indivíduos que invadiram sua propriedade. Alegam ser seus familiares. Pode confirmar a identidade deles? Olhei os nomes e datas de nascimento. Sim, são meus familiares. A senhora deu permissão para que entrassem na propriedade hoje à noite? Não. Eu disse especificamente que eles não eram bem-vindos. Eles fizeram cópias não autorizadas das minhas chaves, então troquei todas as fechaduras e instalei o sistema de segurança. Precisamos que venha à delegacia para registrar uma queixa formal. Pode vir hoje à noite? Não estou me sentindo bem, menti. Vou ir amanhã cedo. Desliguei, servi um copo de vinho e desliguei o celular. Pela primeira vez em anos, fui dormir com um sorriso no rosto. No sábado de manhã, eu me preparei com calma. Fiz um café da manhã caprichado, li as notícias e realmente aproveitei o fato de que minha família havia passado a noite na cadeia enquanto eu dormia tranquila na minha própria cama. Por volta das 10 horas, liguei meu celular de novo. 37 chamadas perdidas. Dezenas de mensagens frenéticas de números que eu não reconhecia, provavelmente outros parentes tentando me contatar. Apaguei todas as mensagens sem ler e dirigi até a delegacia. O policial da recepção me levou a uma pequena sala onde o detetive Sullivan me aguardava com alguns papéis. Senhorita Carson, seus familiares estão pedindo para falar com você. Eles estão aqui desde ontem à noite e estão bastante irritados. Com certeza estão, respondi. Antes de continuarmos, preciso perguntar, você quer registrar uma denúncia formal por invasão de propriedade? É uma acusação grave. Eles podem pegar uma pena de prisão significativa. Pensei por um momento. Parte de mim queria vê-los enfrentar consequências de verdade pela primeira vez, mas ainda eram minha família, mesmo sendo pessoas terríveis. Não quero registrar denúncia, disse, finalmente. O detetive Sullivan deu de ombros e fez algumas anotações. É sua escolha. Vamos processar a liberação deles, mas pode levar algumas horas. Eles pedem para falar com você antes de saírem. Traga-os. Alguns minutos depois, outro policial os trouxe para a sala. Eles pareciam péssimos, cansados, assustados e ainda com as mesmas roupas de ontem. O cabelo da mamãe estava bagunçado, a maquiagem da Kayla escorrida pelo rosto. Papai parecia furioso e Josh estava confuso. Avery, graças a Deus, disse mamãe, estendendo a mão para mim. Você precisa nos tirar daqui. Isso é tudo um grande mal-entendido. Afastei-me para que ela não me tocasse. Não é mal-entendido. Vocês invadiram minha casa. Somos família, disse Kayla, começando a chorar de novo. Não podem simplesmente nos abandonar assim. Observe-me, respondi. Justin finalmente falou. Vamos, Avery. Pague nossa fiança e resolvemos isso em casa. Não vou pagar nada. Querem sair? Resolvam sozinhos. Papai bateu a mão na mesa. Você realmente vai deixar seus próprios pais na cadeia? Vai invadir a casa da sua filha e ainda se fazer de vítima? Só queríamos usar a casa no fim de semana, disse mamãe, semanalmente. A casa que eu troquei as fechaduras depois que vocês fizeram cópias não autorizadas das minhas chaves. Porque vocês destruíram minha casa 2 vezes e se recusaram a limpar. Porque me disseram para dormir no carro fora da minha própria casa. Kayla parou de chorar e me olhou com raiva. Você está sendo ridícula. É só uma casa. É minha casa, que eu comprei com meu dinheiro. Dinheiro que compartilhei com todos vocês durante anos enquanto reclamavam que eu não compartilhava o suficiente, respondi. Todos se entreolharam, tentando decidir o que dizer a seguir. E só para vocês saberem, continuei, parei de pagar todas as suas contas.
Justin, seu aluguel não foi pago esta semana. Kayla, o seu também. Mamãe, não vou mais enviar dinheiro para contas. Querem meu dinheiro. Deveriam ter me tratado melhor. A sala ficou completamente em silêncio. O rosto da mamãe ficou branco. Você não pode fazer isso, sussurrou Kayla. Já fiz. Tenham uma boa vida. Saí da delegacia e voltei para casa. Nas semanas seguintes, meu telefone não parava de tocar com chamadas de parentes que eu mal conhecia. Minha prima Melissa me ligou para dizer que mamãe e papai prometeram deixá-la usar minha casa do lago para a festa de noivado dela. Você deveria ter me perguntado antes, disse a ela. Mas eles disseram que estava tudo bem, respondeu Melissa. Eles não são donos da minha casa, Melissa. Não tem direito de prometer nada a ninguém. Ela desligou. Por amigos em comum, soube de tudo o que aconteceu depois que os cortei financeiramente. Justin e Kayla não conseguiram pagar o aluguel e tiveram que voltar a morar com mamãe e papai. Mamãe e papai estavam com dificuldades para pagar as contas sem minhas contribuições mensais. Papai teve que pegar turnos extras no trabalho, e mamãe falou em arranjar um emprego de meio período. É claro que todos me culparam. Segundo a rede de fofocas da família, eu era cruel e egoísta. Tinha virado as costas para minha família por pequenas desavenças. Estava deixando o dinheiro subir a cabeça e esquecendo de onde vim. Bloqueei todos os números deles e contas nas redes sociais. Não queria ouvir reclamações nem tentativas de me fazer sentir culpa para retomar os pagamentos que sempre fiz. Pela primeira vez em anos, eu estava guardando meu salário inteiro para mim mesma, e isso era simplesmente incrível. Um mês depois, eu estava de volta à minha casa do lago, aproveitando a paz e o silêncio. O sistema de segurança me dava total confiança de que ninguém poderia me incomodar ali. Passei o fim de semana no deck, lendo e trabalhando em projetos pessoais de programação, sem nenhuma interrupção. Minha família ainda pensa que eu sou a vilã desta história. Acham que eu exagerei e que deveria perdoá-los e voltar a sustentá-los financeiramente. Mas aqui está o que percebi durante aquelas manhãs silenciosas no deck, assistindo ao nascer do sol sobre a água que é minha, não me importo mais com a opinião deles. Passei anos sendo o caixa eletrônico deles enquanto criticavam cada compra e cada decisão minha. Eles me mostraram exatamente o quanto me valorizavam quando me trancaram fora da minha própria casa e sugeriram que eu dormisse no carro. Mostraram suas prioridades quando se recusaram a limpar a bagunça que fizeram, porque eu era rica o suficiente para resolver. Não sou rica o suficiente para comprar o respeito deles, e não sou estúpido bastante para continuar tentando. Cansei de todos eles até que aprendam a me tratar como um ser humano, e não como uma conta bancária. E, sinceramente, não estou com grandes expectativas. Às vezes, as pessoas que supostamente mais deveriam nos amar são as que mais tiram de nós. Às vezes, a lealdade familiar é apenas um nome bonito para abuso financeiro. E, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é se afastar de pessoas que só veem sinais de dólar quando olham para você. Obrigada por ouvir, e se você se identificou com esta história, compartilhe com outros que possam precisar ouvi-la. Não se esqueça de comentar e se inscrever para mais histórias sobre encontrar a coragem de escolher a si mesmo quando os outros não escolhem. Você ensina às pessoas como tratá-lo pelo que você permite, pelo que você para e pelo que você reforça.